Estamos abrindo mais uma edição do programa Insight pela sua rádio Pelotense, a M620, a rádio que todo mundo ouve. Na produção e apresentação, Leandro Freitas. Na direção geral, Paulo Goss. Direção executiva, Luciana Marcos. Mesa de áudio, Rubens Silva. Nós temos aí, estamos num dia um pouco cinzento, né? Bom dia, doutor José Newton, tudo bem? Bom dia, Leandro, bom dia, pessoal de casa. Dia cinzento a gente já pensa um pouco mais, parece, né? A gente fica mais reflexivo. Mais metido para dentro, né? É verdade. Naturalmente. Embora esteja calor, não é frio, é calor. Mas nós somos solicitados até para abordar sobre um tema, mas o problema todo aí para o nosso ouvinte, querido ouvinte que nos mandou a mensagem, né, é que nós não assistimos novela, nem eu, nem o Nilton. Na hora da novela é o trabalho. Por mais que eu queira, né, mas ela sugere o seguinte, né, sobre a novela das 21 horas, pior ainda, né? Olha, às vezes até eu assisto alguma coisa perto do jornal, né? Mas deve ser um ouvinte, de repente ela pode entrar. Se ela quiser entrar, ela entra, né? E sugerir o tema explicitamente. Mas fala assim, né? A novela, no seu conceito, veio em um conceito feio e uma violência contra princípios éticos e morais. Homem agredindo mulher, estuprando, ganância e os médicos, né? Onde está o crime que não interfere. Aqui eu não sei qual é o assunto sobre os médicos, ela não explicita, né? Bom, alguma coisa deve envolver médico nesse caso. É a menor ideia. Então aí, se quiser entrar, entra. Agora, a questão do estupro, né? E a gente tem, eu acho que a gente liga, né, o estupro à imoralidade. E o estupro, tanto o estuprador quanto a pessoa que é estuprada ou violentada, no caso do homem com homem, né, isto aí acaba por uma consequência doentia, né? O estuprador já é um doente e ele também muitas vezes causa problemas nas outras pessoas, né? Com certeza, quando nós falamos já em estupro, certamente nos afastamos da normalidade há muito tempo. Nas relações normais não cabe esse tipo de coisa. Portanto, se é anormal, já estamos frente a uma patologia, uma enfermidade, ou um delito, um crime, enfim, algum tipo de situação que não faz parte do cotidiano das relações humanas. Aí valeria a pena, de repente, pensar no perfil psicológico tanto do estuprador quanto da pessoa que é estuprada. A pessoa que é estuprada, para começar de trás para frente, é evidente que nada justifica, mas algumas pessoas facilitam, digamos assim. São pessoas que têm, ou por inocência, por falta de preparo, aí entra o tema da família, a adequação à realidade, tudo mais, essa capacidade que nós vamos passando para os nossos filhos aos pouquinhos, através das funções que nós exercemos dentro do ambiente da casa, conversando, debatendo os temas e tudo mais, passando ferramentas para que eles possam detectar as propostas indecentes que a vida por si só vai nos oferecendo. E situações agressivas, violentas, o estupro é uma violência, evidentemente, e que muitas vezes a pessoa... Quando o estuprador ele escolhe a sua vítima, a gente já falou alguma coisa nesse sentido, né, Nilton? Sim. Quer dizer, ele tem uma sensibilidade de perceber a pessoa mais frágil daquele grupo. Sim. Ou o exemplo do marginal que vai assaltar alguém. Né? Sim. Ele detecta o mais frágil. Agora, a pessoa não tem culpa de ela estar. Né? Não se trata... porque ela não pode se dizer isso que ela está atraindo. Então, né? não se trata de culpa, se trata de preparo. Se tu estás dizendo que o delinquente tem uma certa percepção da fragilidade do outro, é a fragilidade do outro que vai propiciar ou facilitar a ação do delinquente, seja um estuprador, seja um ladrão, seja um corrupto, qualquer coisa. É evidente que o fato do indivíduo ser frágil não justifica a ação, a má ação do outro. Mas nós, enquanto pais, e aqui voltamos para casa e para a família, nós, enquanto pais, sabendo disso, temos que preparar os nossos filhos a atentá-los para essas coisas. O qual não significa dizer que teremos sucesso completo. De repente,
um adolescente está saindo de um bar, entrando no carro, pegando um ônibus, está sozinho numa parada, etc., Sim. de ônibus, bom, corre riscos inevitáveis, mas a gente trata de passar. Eu acabo até tirando esse tema, porque tem implicações aí, né, Newton? Tem as consequências da pessoa que sofre uma agressão. E não obrigatoriamente ser, por exemplo, um estupro de fato, né? Mas às vezes a pessoa se sentia agredida sexualmente. Né? Sim. Um atentado violento ao poder, ao pudor. Hoje muito se fala sobre a questão da abordagem do homem em relação à mulher, né? Porque chega um momento, bom, o que é uma abordagem adequada, né, de um homem em relação a uma mulher, né? Até onde o homem agride ou não agride. Dias atrás eu lia alguma coisa nesse sentido, né, dessa legislação que hoje a gente pune uma pessoa que antigamente que assobiam por uma mulher, né? Sim. Ou fazem uma piadinha, essas coisas todas. É algo ultrapassadíssimo. Muito. Né? Ultrapassadíssimo. Mas tem provavelmente pessoas, não vai conquistar ninguém. Tem pessoas que fazem isso. Né? E às vezes são até agressivas, né? De falar coisas agressivas para uma mulher. Ou então, uma mulher que está com a roupa, né, desnuda, um pouco desnuda, uma saia mais curta e tal, né? E aí se responsabilizar a mulher por causa disso, né? Se ela for estuprada, mas como? Pelo amor de Deus, qual é a culpa que ela tem, né? De ela provocar, não é o corpo que ela está provocando, então, né? É a pessoa que é criminosa. Qual é o grau de complexidade que tem esse tema, Leandro? É muito amplo. Primeiro, nós temos que preparar os nossos filhos, enquanto crianças, e em especial adolescentes, para que eles tenham a capacidade de discernir entre uma proposta legal e uma proposta indecente, entre uma pessoa legal e uma pessoa com potencial de violência e tudo mais. Pessoas dissociadas que se apresentam de um jeito socialmente e depois que na intimidade se transformam no demônio. Então, nós temos que oferecer ferramentas para que os nossos filhos possam, tanto homens quanto mulheres, possam lidar com isso que faz parte das relações humanas. Mas nem sempre é fácil lidar com essas coisas, porque tem pessoas que são muito dissimuladas, pessoas que funcionam com um grau de dissociação. Dissociação é um mecanismo de defesa psíquico, separando, partindo, escindindo determinados aspectos da personalidade. Então o indivíduo se mostra às vezes como um santinho, uma pessoa super preocupada, conectada. As pessoas que violentam crianças, por exemplo, que vão trabalhar numa creche ou vão trabalhar numa escola, ou os religiosos que se aproximam dos adolescentes de uma forma muito angelical, e tem o demônio por dentro. O indivíduo então se vale dissociadamente daquele aspecto mais bonzinho, digamos assim, que atrai, que as pessoas admiram e gostam. Com isso ele consegue se aproximar das pessoas e depois na intimidade vão colocando as unhas de fora. Bom, mas aí nós temos uma enfermidade, uma patologia grave, uma doença mental muito grave nessa pessoa. Isso nós temos que passar para os nossos filhos. Temos que conversar, esse tema tem que ser falado, eventualmente nós temos que tecer considerações sobre determinada pessoa para que eles possam ir entendendo da onde nós fundamentamos o nosso pensamento e assim por diante. Mas sempre fica uma margem para o azar, digamos assim, para o acaso, onde de repente tudo aquilo que a gente faz não é suficiente. A outra questão é que algumas pessoas que trabalham com o tema do estupro e tudo mais, das violações sexuais, tem algumas pessoas jovens que já aprendem desde muito cedo viver e ganhar dinheiro com isso. Se nós colocarmos o nome de algumas pessoas na internet, nós vamos ter uma lista de processos. São pessoas que fazem salário, inclusive processando empresas, homens, amigos, nem tão amigos, evidentemente, mas processando com danos morais daqui e dali, fazendo disso um salário. Mas são pessoas que entram conhecendo, já provocam a situação, seduzem, depois se retiram, se magoam, se ofendem, fazem todo um escândalo e processam, porque a lei permite que assim seja. Mas são pessoas que instrumentam isso para fazer salário. Algumas pessoas fazem salário, não todas, evidentemente. Estou me referindo a uma faceta, digamos assim, do uso secundário, do ganho secundário do abuso. É muito comum uma situação dessas, né? Uma mulher que sai com um vestido curto, né? Uma mulher bonita. E vai lá, uma pessoa segue e faz um estupro com aquela mulher. Não. Né?
Vem cá, ela tem culpa? Não, com certeza não. Ninguém tem o direito de fazer isso. O fato de tu veres uma mulher bonita ou um homem bonito, nós homens olhamos para homens e esse rapaz é bonito, ó, que homem, um senhor de idade, bonito, uma pessoa elegante, bem vestida, tem um bom trato e tal. Nós admiramos as pessoas de ambos os sexos. Mas isso faz parte das relações, da admiração. Eu sou obrigado a ser o advogado do diabo. Né? Mas, muito bem, não é bonito. Né? Aliás, não está correto. Mas ela não foi orientada, de repente, de noite, para não sair em ambientes meio complicado, de uma roupa mais atraente. E eu estou fazendo a advocacia do diabo. Eu sei disso. E, afinal de contas, aí ela passa a ter algum grau de culpa. Porque ela está provocando? Não, ela não está provocando. Ela tem o direito de sair dentro da sua idade adequada, a sua vestimenta, evidentemente está saindo para a noite, é festa, é jovem, vai dançar. Ela não vai sair vestida dos pés à cabeça como se fosse uma pessoa com burca para a noite, porque tem medo para não provocar um homem. Não, os homens não podem se valer desse elemento, a não ser uma pessoa doente, para abusar a privacidade ou invadir os limites da outra pessoa sem ser autorizado, digamos assim, sob hipótese alguma. E também não podemos pedir que uma adolescente de 15, 16 ou 20 anos de idade saia à noite vestida com burca, ou com uma túnica para não mostrar as pernas ou parte do corpo, dos seios, etc., com temor de que seja abusada. Também estamos no outro lado. No outro lado, evidentemente. Mas é um ponto de equilíbrio, ela deve prestar atenção, ela deve sair com pessoas conhecidas, ela não pode... e eu vou fazer um parênteses e vou dizer por que eu estou dizendo isso. Vou fazer um parênteses e já volto ao tempo. Por exemplo, eu conheço pessoas, ou porque consultaram comigo, porque eram pessoas conhecidas, que sobretudo na adolescência tinham o hábito de sair com pessoas desconhecidas. Saíam na noite, se encontravam com uma pessoa que nunca tinham visto, iam para um motel, ou iam viajar, ou passavam um fim de semana com a pessoa, desapareciam, inclusive se desconectavam do celular, desligavam o celular e tudo mais. Porque iam fazer um programa legal, viajar, passear, ou fazer ter uma relação mais íntima com essa pessoa. Mas uma pessoa 100% desconhecida, o risco de que isso pudesse terminar em confusão era muito grande, ou é muito grande. Por quê? Porque é uma pessoa desconhecida. Então, o indivíduo que não avalia, não examina, pura e simplesmente pela empatia sai com alguém desconhecido na noite e desaparece, é uma pessoa que está correndo riscos, com ou sem roupa. Aí já não é um problema de roupa, é um problema de mundo interno dessa pessoa. Então nós passamos para os nossos filhos alguns valores, enquanto a realidade externa, de que um estranho tem que ser examinado antes de se transformar numa pessoa íntima. Os estranhos podem e devem ser íntimos em algum momento. Mas, mediante mas aí vai ao consentimento. Assim né? A pessoa se propõe a correr o risco. Né? Tem gente que entra, pega carona com gente desconhecida na noite. Tem gente que vai para casa de gente desconhecida na noite, tanto meninos quanto meninas. Bom, o risco de ter problemas é muito grande. Mas aí a falha está em casa. A falha está na cabeça desse adolescente, que não teve a instrução, não teve os elementos necessários para poder julgar, examinar, fazer a separar o joio do trigo, ver quem é bom, quem é ruim. Isso leva um tempo, ninguém faz isso em poucos minutos na noite. Eu estou aqui para complicar, eu estou aqui para resolver. Né? Às vezes a violência do sexo está nos mais conhecidos, que se mesclam, né, com... Então, e aí tem, como a gente disse no mês passado, aliás, no momento anterior, né? Quer dizer, às vezes a pessoa se finge de bonzinho e é um lobo, né? E está dentro de casa. A ideia do lobo disfarçado de cordeirinho. Exato, né? E a pessoa desconhecida às vezes é menos ruim, mas isso aí é uma regra, eu acho que a probabilidade pode ser inversa, né? Muito inversa, né? Uma pessoa desconhecida, ela se propõe a um risco muito maior do que conhecido. Porque desconhecida, ela não sabe com quem vai se topar. Pode não acontecer nada, ser uma pessoa muito boa, de bom caráter, de boa índole, de bom coração e tudo mais, e ser uma excelente parceria e companhia, e pode ser o demônio. Pode não ser. Pode ser o demônio. Então, quem é que tem que fazer esse exame? A pessoa que se propõe a sair. O outro está no papel dele, de caçar, de tentar conseguir alguém que se transforme numa vítima. É o papel dele, de louco, de delinquente, de seja o que for, psicopata.
As pessoas que, sabendo que existem elementos com essas características, é que tem que examinar. Agora, previamente, quem é que tem que passar essa noção para os filhos? Os pais. Mas aí, quando tu coloca como vítima, né? Às vezes o homem, e nós somos, eu sou dessa geração, vou dizer assim, eu só confesso, né? Tu sai, entre aspas, né? Ter uma relação fortuita e aquela relação passageira, né? Sim. Só por sair com uma pessoa e tal. Isso aí é um comportamento doentio? Não. Porque parece que a gente foi criado para... A gente tem essa noção, tem essa leitura, às vezes, depende da geração, né? De tu sair para caçar, né? Sim. Como se fosse... A primeira coisa era caçar. Sim. Né? Isso aí é errado, o comportamento. Não é. Eu vou trocar a tua expressão, sair para caçar, mas sair à noite para encontrar alguém, terminar a noite com alguém, tanto homem quanto mulher, é absolutamente normal. O problema é com quem tu terminas a noite. E de que forma tu terminas a noite. Tu podes terminar a noite com uma pessoa que tu já conhece, que tu vens examinando e sendo examinado, que tu tens informação e tudo mais, e tu pode terminar super bem, e tu pode terminar a noite no hospital ou no necrotério. É completamente diferente. O fato de tu saíres para conquistar alguém, para estar com alguém, ainda que seja somente num ficar, ou seja, onde tenha momentos de curtição de corpo e de afeto, e que isso não demande um compromisso maior que no dia seguinte tenha que ser continuado, que é uma das questões que hoje se aplica muito nos adolescentes, e até em adultos, não quer dizer que isso tenha que terminar mal. Pode terminar muito bem. Terá continuidade ou não. Até boas relações, eles surgem assim esse tipo de situação. Isso é normal. O que é anormal? O anormal surge quando aparece o sofrimento. E aí nós estamos nas perversões, para usar uma expressão mais técnica. O que separa a normalidade da perversão? É o sofrimento, a dor, o submeter o outro, humilhar o outro, dominar o outro, provocar dor no outro, restringir a liberdade do outro, e tudo mais. Que essas relações de abuso, todas elas têm essa característica. Uma pessoa, para abusar da outra, seja no nível que for, ela precisa exercer um certo poder sobre a outra, um certo domínio. E esse domínio é que caracteriza a perversão, na medida em que provoca um sofrimento no outro. Claro, aqui nós estamos falando do sofrimento físico, fundamentalmente, que é o que mais faz barulho, mais ecoa. Mas existem diferentes níveis de domínio, né? Isso é o que caracteriza uma perversão. Pois bem, agora é claro, Dinto, que uma vez ocorrido um acidente desse tipo, uma situação desse tipo, consequências são inúmeras, né? Para quem sofre uma agressão. Sim. Eu digo tanto no homem, numa menina, no menino, né? Que o dia depois, enfrentar o dia depois, até não enfrentar os outros, mas a si mesmo, né? No próprio espelho. Bom, vai depender da cabeça de cada um e como é o mundo interno e de que maneira ela elabora. Aqui nós já estamos falando de elaboração de situação traumática, digamos assim. Sempre um abuso se caracteriza por um impacto traumático psíquico. Pode ser maior ou menor, pode provocar danos maiores ou menores, vai depender da história pregressa, anterior dessa pessoa. O que esse impacto traumático vai reforçar já do que essa pessoa trazia da sua história de vida ou não. Se é uma pessoa que tem um bom mundo interno, teve boas relações, se construiu internamente de uma forma interessante, é bem forte, é reforçada, tem um ego efetivamente capaz, que encontra saídas adequadas e pensamentos, e se permite pensamentos interessantes e tudo mais, certamente vai ser uma pessoa que vai ter muito mais condições de resolver isso de uma forma mais eficiente. Se é uma pessoa já com uma história de submissões, maus tratos, desrespeitos dentro do ambiente da casa, um pai violento, uma mãe submissa que apanhava do pai, o pai alcoólatra que demolia a casa em poucos minutos, que jogava as panelas no chão, que puxava a toalha da mesa, como a gente escuta muitas vezes no consultório, puxava a toalha da mesa, tirava todos os pratos e talheres e copos no chão, a louça toda no chão, porque se atacava, virava a mesa de comer na frente dos filhos, coisas que a gente escuta no cotidiano muitas vezes. Bom, essa pessoa, seja o menino ou menina, homem ou mulher, não, independentemente do gênero, terá violência já dentro da sua cabeça.
E aí caberia perguntar se por acaso essa violência doméstica já não funcionou como um preparador ou como um gatilho para que ela encontrasse a violência fora de casa também. Ou que ela se transformasse numa pessoa violenta, ainda que por momentos se cuidasse de forma dissociada, escondesse, colocasse isso dentro de uma gaveta. Mas normalmente a pessoa vítima de violência, ela se frustra, né? Ela se castra, ela acaba aceitando a agressão. Bom, vai depender, novamente, vai depender de como ela vai elaborar, né? Depende de qual é a trajetória dela até aí. Agora, o que nós vemos na prática, normalmente, é que as pessoas que não têm violência em casa, que têm diálogo, que são preparadas, onde há esse tipo de conversa que nós estamos tendo agora, sem ser moralista, assustadora, sem transformar o sexo em algo sujo e perigoso, mas permitir que as pessoas tenham a sua atividade, sua vida sexual e amorosa, sem ter um caráter repressor, digamos, sobre isso, mas ao mesmo tempo alertar sobre as questões da vida de uma forma equilibrada. Normalmente as pessoas conseguem, de alguma maneira, passar pela vida sem terem grandes transtornos. Às vezes passam por algum aperto, mas conseguem sair do aperto. Identificam a tempo, se retiram, dão um drible, telefonam para um amigo. Eu já tive pessoas, por exemplo, na madrugada que me telefonaram para o meu celular e me disseram: eu preciso, por amor de Deus, eu preciso que tu venhas numa festa às 2, 3 da manhã, me ajudar, porque tem um rapaz aqui, que é uma pessoa na festa que está me apertando, me empurrando contra a parede, me intimidando, e eu não tenho ninguém conhecido que possa me ajudar. Já me aconteceu. Pessoas chegadas, às vezes até de cunho familiar, pessoas conhecidas familiarmente, que têm certo afeto, que têm a liberdade de ligar. Mais de uma vez eu já saí de madrugada para ir buscar alguém, geralmente meninas, numa festa que não era minha filha, não era ninguém, mas prontamente, em 15 minutos, no máximo 10 minutos, eu estava na frente da festa, descendo, para ajudar a levá-la para casa, porque a pessoa... Mas a pessoa tinha essa mesmo que fosse me acordasse às 4 da manhã, ou eu não fosse diretamente vinculado afetivamente à pessoa, a pessoa teve o tino, a saúde, de buscar uma ajuda eficiente, alguém que ela sabia que ia lá buscar ela. Não ligou para o pai, ligou para mim. Então, isso é muito importante, porque faz uma referência ao mundo interno da pessoa. Quer dizer, a pessoa buscou uma ferramenta adequada, alguma coisa dentro dela naquela hora salvou ela. Funcionou como uma boia salva-vidas, um colete. Então, se não tivesse feito, provavelmente teria se metido em alguma encrenca. Seria violentada, violada, batida, humilhada, arrastada, sei lá o quê. Então, por que algumas pessoas fazem isso e outras não? Então, o que é isso que está na cabeça dessas pessoas que permite que elas, sem vergonha, ou sem pudor, ou sem críticas, peguem o telefone e liguem? Bom, azar o que vai acontecer, mas eu quero me salvar. Agora, o Congresso, né, que essa bancada evangélica, ela se apropriou de uma medida para ser aprovada, medida provisória, e colocou o chamado jabuti, né? Uma maneira de passar junto a essa medida algo que muda a uma outra legislação. E muda exatamente na questão da concepção, né? Obrigando até mesmo o aborto. Né? A pessoa se obrigar a ter filho, aliás, ter filho de um estupro. É uma coisa absurda. Absurda. Né? Porque isso não é que a pessoa não possa ter. Se for a opção dela. Mas a escolha deve ser da pessoa vítima, né? Eu acho que é um mínimo natural, né? Eu acho que essa parte quem deveria decidir é a mulher, né? E ninguém está pensando na criança até agora, né? E nem na mulher. Nem na mulher. Muito menos na criança. Eles estão pensando no algo conceitual. Né? Imagina uma jovem que tenha sido estuprada e ela, né, tenha... convive no dia a dia com a dor da violência e tem que ter o filho de uma situação dessas. É o fim, né? Eu, sinceramente, não sei como é que alguns homens, em nome de alguma ideologia... Isso não é da religião propriamente dita. São mais doentios do que estuprador. Né? Então, de alguma forma... defende uma parte do estupro, digamos assim, pelo menos o produto do estupro estão defendendo, né? De uma maneira muito rígida. Essas questões todas sempre existiram, existem em todas as sociedades, em todos os países do mundo, são
pessoas bastante reprimidas. Quanto mais tu defende esse tipo de coisa, mais tu mostra o grau de repressão e de opressão que tu sofresse na tua história. São pessoas que não têm a liberdade de pensarem com a profundidade que a gente pensa, de ir e vir. Uma pessoa vítima de estupro, ela vai precisar de tratamento, é evidente, né? E a criança que é gerada no estupro não precisa de nada, está resolvida assim. É uma pessoa que vai se dar super bem na vida, vai ter tudo, as mil maravilhas. Ela não tem o registro, não tem a história. Saber que o pai dela é um estuprador, como assim? Vai nascer naquela família, aí o avô vai adotar ela como pai, vai esconder a identidade verdadeira, já temos segredos, e como assim? E tudo vai terminar bem, assim, uma história... Vai começar por uma mentira, né? Ou por uma demonstração, assim, então, de uma situação de crime, né, Nilton? E as pessoas consideram o anormal como normal. É uma característica do ser humano, na maioria das vezes, achar que o comum é normal e que aquilo que acontece dentro da nossa casa pode ser escondido, oculto, e que o que é oculto se transforma num segredo, e os segredos não passam para a cabeça de ninguém. Então, as crianças que são produtos de uma série de complicações ou que assistiram, compartilharam determinadas coisas dentro de casa, quando os pais fazem segredos, as crianças estão salvas, assim, são de uma ingenuidade atroz com relação ao psiquismo, achando que o que os olhos não veem, o coração não sente. Não, isso está tudo registrado no mundo interno da criança, no psiquismo da criança, vai se manifestar. Existe um... Não tem palavras, inclusive, que são situações pré-verbais, não existe nem maneiras de expressar em palavras. Mesmo que fosse lá pelos 4, 5 anos de idade, cairia na amnésia infantil, teria o esquecimento pela repressão primária, não apareceria na cabeça, mas se manifestaria através de escolhas de amor, de atitudes, de objetos, de situações repetitivas, compulsivamente, e assim por diante, no bom e no ruim. Então... Mas as pessoas não têm essa visão em geral e acham que as crianças nascem como se fosse uma página em branco, que depois a história vai se escrevendo conforme os pais querem. E nós vamos sequenciar esse assunto, né? Agora, me parece, Nilton, que a mulher, quando estuprada, se ela aceita, né, essa fecundação, né, e quer ter o filho, por exemplo, né, bom, aí são coisas diferentes. É uma opção. Uma opção. Mas aí ela tem esse direito, porque aí, bom, de repente ela vai separar uma coisa da outra, né? O erro do estuprador, né? e a fecundação e uma vida, né? Mas ela já passa para ser mãe de uma criança, né? E tentando apagar essa origem. Né? Tem uma situação mais dramática que está diretamente associado com isso que tu dizes, que são as meninas que foram mantidas em cativeiro por estupradores, que mantiveram durante anos a fio elas escondidas dentro do porão de uma casa, como aquele senhor da Áustria, que depois se suicidou na cadeia, enquanto aguardava o julgamento. Que tinha 3 adolescentes mantidas em cativeiro. Essa não é da Áustria, essa é dos Estados Unidos, porque é muito comum isso, não é uma coisa tão estranha. Manteve 3 adolescentes nos Estados Unidos, manteve 3 adolescentes em cativeiro, e com as 3 adolescentes teve filhos com 2 ou 3, com as 3 eu acho que teve filhos, inclusive com alguma mais de um filho. Quando essas meninas foram, por sorte, salvas, resgatadas, cada uma levou nos braços 1 ou 2 filhos desse homem. Crianças já, tinha crianças já de 2, 3 aninhos de idade, caminhando, vivendo, assistindo, participando disso tudo. Bom, qual é a solução? Matar as crianças, desaparecer as crianças, doar as crianças? Não, eram meninas que tinham perdido a adolescência, evidentemente, uma situação dramática, que a família teve que abraçar e conviver com aquelas crianças, fruto do estupro e do convívio com uma pessoa louca em cativeiro durante muitos anos. E essas crianças estão aí, em tratamento, todas elas em tratamento, todas elas com uma assistência enorme, sabendo que pode ter complicações infinitas no futuro, mas a família abraçou a causa e transformou isso num projeto de vida, numa atenção, digamos assim. Mas aí já não tinha mais a opção de dizer quero ou não quero, porque as crianças estavam ali, caminhando, andando, falando já. Que é uma situação dramática, como de repente a tua filha sai com 16 anos de idade para ir à escola ou para a faculdade,
volta 10 anos depois com 2 filhos. Eu tenho a impressão que essa situação também é comum, Nilton, na gravidez, na adolescência. Né? Primeiro, que uma adolescente de 12 anos, 13 anos, até que ponto ela não é vítima, né, de alguma situação. Né? Que já não poderia já se considerar quase como um estupro. Né? Porque ela é vulnerável, uma pessoa vulnerável. Mas ela consentiu. Mesmo consentido, ela não tem a consciência do que ela consentiu. Pois é, mas aí, novamente, voltamos ao seio da família. Aí faltou orientação sexual, faltou os pais comprarem pílula, comprarem camisinha, falarem de sexo em casa, ajudarem ela a ter uma sexualidade mais protegida, cuidada. Mas aí tu diz isso para um moralista, né? Ele vai ficar bravo contigo, porque como tu vai ensinar sexo para uma criança de 12 anos? Mas normalmente ou 9 anos, porque com 9 anos a criança já tem a menarca, a primeira menstruação, a partir daí ela é fértil, vai no Hospital São Francisco de Paula aqui e assiste na sala de parto quantas crianças de 9, 10 anos de idade dão à luz em Pelotas. E no mundo todo, onde existe esse despreparo. Normalmente a menina que engravida muito precocemente é aquela que tem uma família onde essas questões todas não são importantes, não existem cuidados básicos com relação ao tema da sexualidade, onde existe uma certa promiscuidade, a coabitação, o coleito dormir na mesma cama, dormir no mesmo quarto, famílias grandes em casas pequenas, separadas por cortinas, sem divisórias, onde não existe a privacidade, onde todo mundo dorme junto, os pais não têm essa noção básica, fundamental, que nós estamos dizendo, de conversar, de organizar, e essas crianças desde muito cedo convivem com os vizinhos, com os pais, com os primos, com os irmãos. Então existe uma falta básica de orientação, porque os próprios pais não tiveram, e eles mesmos são vítimas dessas questões todas e não conseguem passar valores para os seus filhos. Então aí existe a gravidez precoce, 9, 10 anos de idade. Logo depois nós temos os adolescentes, que mesmo em famílias mais organizadas, às vezes uma família de classe média, com pais ou muito omissos, que não exercem essa função, tanto o pai quanto a mãe, ou pais exageradamente opressores e repressores, que parte do princípio de que porque eles proíbem o sexo, a pessoa não vai acontecer. Não vai acontecer. E aí o adolescente ou a menina está totalmente vulnerável. Eu acho interessante essa abordagem de muitos, né, que ficam preocupados com os currículos escolares, né, e que o professor, né, vai ensinar isso ou aquilo. O pior é que não é o professor que ensina. Né? O pior é que a criança cai na sala de aula, o meio ensina. E ensina, às vezes, o que não deve. Mas é do instinto. A sexualidade é do instinto. É do instinto animal. Não existe pessoa sem sexualidade. Se a gente vê professores bem preparados, né, eu acho que seria melhor até se o professor ensinasse do que eles aprendessem na rua. Porque nem em casa, que muitas vezes aprende, né, porque eles não querem ouvir os pais, e professor muito menos. Né? Então eles acabam aprendendo entre eles. E como é rápido, esse tipo de ensino é rápido. Né? É do instinto. Isso não existe chance alguma de nós evitarmos o tema da sexualidade. Podemos fazer de conta, podemos proibir, podemos nos ausentarmos. Agora, há uma ideologia, parece quase uma ideologia, querendo forçar determinados conteúdos. Eu não sei até que ponto isso é válido. Nós vamos ao intervalo e abordamos daí. Agora são 9 horas mais 36 minutos. Vamos às mensagens gravadas.